Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Essa data foi criada em 2007 pela Organização Mundial da Saúde com o intuito de difundir novas informações sobre o transtorno e também, é claro, reduzir os preconceitos. De acordo com a OMS, uma em cada 100 crianças em todo o mundo é afetada pelo transtorno do espectro autista. E para a gente entender melhor o transtorno, nós vamos conversar agora com a Anita Brito, que é doutora em neurociências pela Universidade de São Paulo, com ênfase em pesquisa de transtornos do neurodesenvolvimento. Anita, muito boa tarde para você. Muito obrigada por vir prestar esses esclarecimentos para a gente sobre esse assunto tão importante. Boa tarde, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer poder ajudar. Queria que a gente começasse explicando do princípio mesmo, Anita. O que é, de fato, o autismo, de onde ele vem e de que forma que ele pode se expressar? Porque existe uma percepção errada e preconceituosa de que os autistas são iguais entre si, mas existem características e níveis diferentes do transtorno, né? Exatamente. O autismo, na verdade, ele é uma junção da genética da pessoa com o ambiente dela. Esse ambiente é tanto intrauterino quanto extrauterino. Então, as variações genéticas, elas são múltiplas, né? São milhões, milhares de genes envolvidos, então são milhões de possibilidades. Você não tem como dizer que um autista é igual ao outro. Cada um é muito único. Então, vai depender bastante da variação genética que essa pessoa apresenta. Essa variação genética ela pode ser dada ou pode ser desenvolvida só naquela pessoa durante o desenvolvimento embrionário, né? Então, a gente tem uma junção de genética com o ambiente. Então, vai ser difícil você ver um autista igual ao outro, e cada um tem suas particularidades. Lembrando que todo autista é ser humano, então ele tem suas próprias particularidades, ele tem seus gostos, né? Uma série de questões envolvidas. E também o autismo ele vem muito ligado com o que nós chamamos de comorbidades, que são outras questões que ocorrem com o autismo. Então, você pode ter uma pessoa que ela é autista e junto ela tem um déficit de atenção, ela pode ser mais hiperativa, ela pode ter deficiência intelectual, pode ter altas habilidades. Então, você não vai encontrar um padrão de autista, mas pessoas autistas na sociedade. Rita, há uma dificuldade, um receio, às vezes até dos próprios pais, muito por conta do estigma do transtorno, que o transtorno carrega, para poder procurar um especialista, fazer o diagnóstico. Quais são os primeiros sinais que podem ser notados? A criança ainda bem novinha, ela já apresenta algumas características que podem ajudar a clarear esse diagnóstico? A depender do tipo de autismo, com 2 meses, 4 meses, você já percebe uma diferença. E aí os médicos que já estão mais inteirados aí em relação à condição do espectro do autismo, ele vai conseguir perceber e já se começa, então, ali as estimulações. Você não vai dar remédio, nada disso. Você vai começar estimulações diferenciadas para ver se você consegue, com a neuroplasticidade, que essa pessoa tenha um desempenho que ela não venha a ter deficiências mais para frente. A depender do tipo de autismo, você só 1 ano e meio, 2 anos. Às vezes tem pessoas que só vão notar quando tem as demandas escolares, mas aí a gente tem que estar com um olhar muito destreinado para deixar passar tanto tempo, né? Existem marcos do desenvolvimento a serem respeitados. Algumas crianças vão alcançar esses marcos, mas elas vão ter diferenças em questões sensoriais, ou elas estarão muito acima ou muito abaixo. Então, assim, olhares bem treinados hoje em dia já conseguem observar a condição do autismo em várias pessoas de vários níveis. Claro que quanto mais severo o nível ou com mais comorbidades, mais cedo a gente consegue perceber. Tempos para cá, a gente tem visto um aumento no número de casos de autismo no Brasil e também no mundo. Na sua visão, essa alta tem a ver com um maior entendimento sobre o transtorno? Isso é uma certeza que a gente tem. Então, assim, pode até estar havendo uma outra coisa, a gente pode até falar disso depois, pode até estar havendo, mas nós sabemos que de 2013 para cá, quando o DSM-5, né, que é um manual de questões psiquiátricas, que é um manual bem respeitado no mundo inteiro, ele veio com o TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, então ele abrangeu toda aquela questão que a gente tinha dos autistas mais severos, que inclusive a palavra autismo, que a gente conhece por autismo, ela é do século passado para cá. A palavra é muito nova, mas a condição sempre existiu, só que ela carregava outros nomes. Então, nós já tivemos, por exemplo, já tivemos diagnósticos como imbecilidade, idiotia, retardamento, debilidade, loucura, as pessoas eram chamadas de loucas, esses para os casos mais severos. Já foi muito confundido com a esquizofrenia, porque a esquizofrenia também ocorre com muitos autistas, assim como a epilepsia.
Então, isso já foi ligado com demônios, já foram feitos trabalhos de exorcismos, de rezas. Até hoje, em alguns países que nós trabalhamos, em alguns países tem pessoas que ainda acreditam que seja por espíritos. Então, esse entendimento do que é autismo, ele é muito novo, mas o autismo não é novo. E de 2013 para cá, nós conseguimos ter essa compreensão desde o nível do nível 1, que é chamado de leve, que a gente não gosta de chamar leve, porque as pessoas entendem que o nível 1 não precisa de suporte, né? Mas desde o nível mais brando até o nível mais severo, que a gente também tem que tomar cuidado, que já que é severo não vai desenvolver, não, também tem que estimular bastante. E aí, essa compreensão, então, aumentou o número de pessoas, certamente. Outro ponto é que, muito antigamente, matavam-se as pessoas com deficiência, com epilepsia, com esquizofrenia, iam para a fogueira. Depois a gente começou a institucionalizar essas pessoas, trancava nos lugares, né? E hoje não, a gente tem essa inclusão na sociedade, na escola, e tem a internet que leva para a gente um pouco mais de informação. Veja bem, nós temos cerca de 1 a 2%, né, de pessoas autistas no mundo, segundo estudos que tem nos Estados Unidos, até segundo a OMS. De 1 a 2% não é tanta coisa assim, mas as pessoas estão se alarmando porque elas estão agora tomando os espaços delas de direito, que é a escola, a igreja, espaço social e assim por diante. Então, existe um aumento no diagnóstico, né? Agora, se existem outras questões, aí estudos é que tem que dizer, a gente não pode conjecturar e jogar ao vento, né? Olha, está aumentando porque... E não existe uma causa, porque na internet também a gente vê muito assim, olha, a água está causando autismo, o cigarro causando não sei o que causa autismo. Não é assim que funciona. São autismos que são causados já embrionicamente por questões genéticas e ambientais. Anitta, a gente está falando aqui sobre o fato de termos mais informações sobre o autismo. Isso tem provocado também um movimento interessante, que é de pessoas se descobrindo autistas já na fase adulta, né? Sim. Isso tem acontecido cada vez mais. Nós trabalhamos diretamente com famílias de pessoas autistas lá na USP. O projeto A Fada do Dente tem feito um trabalho muito interessante. A gente tem ido em cidades e a gente vê, né, semana retrasada eu estava numa cidade entrevistando as famílias e você já vê a presença do autismo nos pais, mas nem eles sabem, não tem esse conhecimento. E você vê nitidamente ali o comportamento, a forma de se expressar, e você começa a fazer umas perguntas para os pais, né, para avós, tios, você começa a perguntar e as pessoas vão falando, quando eu era pequeno é assim, mas é normal, mas é normal. Então, tem aumentado também essa conscientização justamente por essa questão do DSM de 2013, que trouxe esse autismo mais brando à tona. Então, hoje tem muitas pessoas autistas. Para se diagnosticar uma pessoa adulta autista, não é uma tarefa muito fácil, porque você precisa da história antiga. Não adianta só você chegar no médico e falar assim, olha, eu me isolo e empilho os meus sapatos. Pronto, você é autista. Não é assim que funciona. É toda uma investigação para realmente saber se a pessoa está no espectro e aí sim é feito um laudo. E essa descoberta é muito importante, Renata, porque vai diminuindo agora as possibilidades do suicídio, porque na comunidade autista a gente tem um número muito maior, uma porcentagem muito maior de pessoas que cometem suicídio do que na população em geral, justamente porque esse autismo mais brando acaba passando despercebido e as pessoas são rotuladas, né, são excluídas, são xingadas, são chamadas de loucas, de estranhas, não são chamadas para algumas coisas, são incompreendidas, então elas têm a sensação de não pertencimento, levando a isolamento e até desenvolvimento de outros transtornos, como comportamentos borderline, depressão profunda e até mesmo suicídio. Anitta, eu queria trazer uma iniciativa interessante para a nossa conversa, porque por causa do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o Detran de São Paulo está lançando uma iniciativa para deixar o trânsito mais empático e mais gentil. É uma iniciativa educativa que vai funcionar da seguinte forma: o carro que transporta a pessoa com transtorno do espectro autista recebe um adesivo de identificação para ser colocado no vidro de trás. Esse adesivo tem a frase: pessoa com autismo a bordo, não buzine. Isso porque muitos autistas têm uma hipersensibilidade auditiva, ou seja, eles podem ficar muito ansiosos, desconfortáveis com sons altos como a buzina. Atualmente já são mais de 45 mil pessoas com o transtorno cadastradas pelo governo de São Paulo. Para conseguir esse adesivo de identificação é muito fácil. Todo o passo a passo está bem explicado no portal da CIPTEA, www.ciptea.sp.gov.br. Anitta,
qual que é a importância de iniciativas como essa? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essa hipersensibilidade auditiva. O que que um barulho intenso, como uma buzina, aquele barulho do trânsito, ou mesmo fogos de artifício, o que que eles podem provocar nas pessoas que têm o transtorno? Tem sido uma luta para a gente conseguir conscientizar a população em relação a isso, Renata. E é muito triste, por exemplo, em relação aos fogos de artifício, por exemplo, as buzinas também, mas as buzinas elas são um sinal. Mas assim, vamos evitar buzinar por buzinar ou só porque a gente está irritadinho, segura um pouco, porque uma criança no carro da frente autista, ela pode avançar na própria mãe, no próprio pai, porque a depender do nível de deficiência que ela tem, ou o nível de questão sensorial que ela tem, ela pode avançar na mãe do pai como uma forma de comunicação, só que é uma forma de comunicação que ela ainda não conseguiu entender, que não é agredindo que ela vai comunicar, né? Então, nós já vimos acidentes assim acontecerem, infelizmente, né? Essa iniciativa ela é fantástica, porque as pessoas elas vão começar a respirar um pouco mais e pensar, calma, eu vou ter paciência com isso, porque essa hipersensibilidade ela vem justamente da nossa circuitaria cerebral. Então, como o seu cérebro funciona, como o meu funciona, como o do outro funciona, do meu filho, do seu filho, os nossos cérebros eles funcionam de uma forma diferente, eles recebem informações de uma forma diferente. E questões sensoriais, né, ligadas aos 5 sentidos, um deles é a audição, está muito também afetado no transtorno do espectro do autismo e está no DSM-5, inclusive. Então, pessoas que sentem muita dor, sentem pouca dor, muito frio, pouco frio, muita fome, pouca fome, assim por diante, e pode ter hiperacusia e uma sensibilidade auditiva, onde a buzina pode assustar, pega de surpresa, e a criança pode agredir. E os fogos de artifício a gente vem pedindo, às vezes a gente coloca alguma coisa na internet, né, por favor, né, tenham consciência, e algumas pessoas vão lá e escrevem assim, pelo amor de Deus, é só um dia, segurem seus autistas em casa, ninguém é obrigado. Então, essa falta de empatia e essa violência, você não sabe se essa pessoa que está escrevendo isso, ela tem também algum transtorno, não está diagnosticada, ou se essa pessoa é simplesmente ruim, porque não é só um dia. O meu filho passou muito por isso, eu passei 14 anos fechada dentro de casa na semana do Natal e do Ano Novo. A semana inteira, porque começavam os fogos no dia 23, 24 de dezembro e só terminavam no dia 1º ou dia 2 de janeiro. Dessas 2 semanas que eu passava trancada em casa com o meu filho, eu tinha que recuperá-lo depois por mais um mês inteiro, até ele conseguir se recuperar. Então, tudo que a gente fazia com ele durante o ano inteiro, a gente tinha uma perda no final do ano e aí uma luta de novo para poder recuperar. E conseguia recuperar. Então, é muito triste. Se as pessoas puderem se conscientizar mais, e parabéns ao Detran por essa iniciativa, porque vai ajudar muita gente. A gente falou aqui das informações, o tanto que é importante a informação e o quanto a gente já evoluiu nesse sentido, né? Mas, sem dúvida, ainda temos muito que avançar para deixar um mundo mais empático para quem tem o transtorno, tem algum tipo de deficiência e, como seu relato aí mesmo mostrou, para que as famílias dessas pessoas também possam viver melhor, né? Anita Brito, muito obrigada por todas as informações, pelo bate-papo, foi tão importante para esclarecer a gente um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista. Obrigada.